Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item que fala sobre o suicídio e a loucura. Vamos então à nossa leitura, nossos estudos. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, e que podem ser chamados de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar sua infelicidade pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem. Que lhes poderiam dizer para desviá-lo disso? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que deles se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas com outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam, muito naturalmente, a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas, vindo nos dar conhecimento da sua situação infeliz, provando que ninguém transgride impunemente a lei de Deus.
que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, existem aqueles cujo sofrimento, embora seja temporário em lugar de eterno, não é menos terrível e de natureza a fazer com que reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. O espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que espera, que se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao crer que, se matando, irá mais rápido para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que ele encontre no outro mundo, as pessoas que foram objetos de suas afeições e que lhe espera encontrar. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, é contra os seus próprios interesses. Assim, o número de suicidas evitados pelo Espiritismo é considerável e pode-se concluir-se que, quando todo o mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Portanto, comparando-se os resultados das doutrinas materialista e os da doutrina espírita, somente sob o ponto de vista do suicídio, observa-se que a lógica das primeiras a ele conduz, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que é confirmado pela experiência. E aí, meus irmãos, a gente, com essa informação trazida pelo Evangelho no dia de hoje, vejamos que realmente, como nós estudamos na semana passada, a questão da resignação, se nós entendemos que Deus é Pai, Deus é amor, como já falava na semana passada, e tudo é no sentido de nós avaliarmos a nossa postura e termos uma decisão mais acertada, que ele leva a ser feliz, entendendo que a nossa vida, nós, como ser pensante, nós não estamos limitados a esta encarnação. Nós tivemos um começo, um início, um ponto de partida, onde o Pai nos criou. Mas a partir daí, não teremos fim. Seremos eternos, vamos dizer assim. Então, ao cristão, ao espírita, mas em particular, com essa condição desse conhecimento trazido pela doutrina espírita, ele sabe que o que está passando, por mais difícil que seja esse momento, vai passar. Tem um fim. Né? Tem um fim. Com tudo que a doutrina cristã, a doutrina espírita, nos traz, ele tem todo um arsenal, né, de informações que dá esta segurança, lhe dá esse suporte para ele encarar com resignação, pedindo ao Pai, não para afastar o cálice, mas para dar força, para ele, com resignação, dar o seu testemunho de fé no Pai, de fé no amor. E aí, para ele, não tem mais suicídio. Não tem essa possibilidade. Porque ele sabe que com o suicídio, ele não dá termo ao seu sofrimento, à sua angústia, ao seu desespero. Não. Ele contrai mais problemas para ele. Né? Quando ele percebe, após o seu desencarne, através do suicídio, que ele continua a viver. Ele não morreu. Então ele não resolveu o problema que o angustiava, porque o problema que o angustiava, que o martirizava, não estava no seu corpo físico, estava em si. E como em pessoa, como espírito individualizado, ele continua com um problema. Ele carregou para o mundo espiritual, ele carregou para além da matéria, como nós compreendemos, o problema. Ele não resolveu. Né? E o espírita sabe disso. O espírita sabe disso. Então nós temos aqui que parar para refletir. É uma das propostas do nosso estudo do Evangelho.
dar-nos condição de entendimento, de entender a proposta de amor do nosso Pai, né? Esclarecida, vivenciada pelo nosso querido irmão Jesus, que veio aqui trazer, através de palavra, através de ações, como devemos fazer para vencer nossas dificuldades, ultrapassar os obstáculos trazidos pela nossa ignorância do saber, por nossas decisões, como eu falei na semana passada, né? Nossas decisões equivocadas, mas que faz parte da nossa marcha para a evolução, para o progresso, para a felicidade junto com o Pai, né? Então, nós temos que, diante desse estudo, parar e refletir e ter a certeza. Suicídio não é opção. Suicídio não é solução. Loucura também não. Aliás, os dois se assemelham, porque os dois partem do ponto de vista que não tem o que fazer. Não tem solução. E o Cristo veio mostrar para a gente que solução sempre há. Solução sempre há. E nós que temos que entrar em sintonia com o amor de Deus para conseguir perceber a solução que está conosco, está na nossa consciência. Na nossa consciência reside a lei de Deus. Então é parar, refletir, deixar nossa vaidade de lado, nosso orgulho, porque nada disso vai nos ajudar. Jesus não era orgulhoso, Jesus não era vaidoso. Não é verdade, gente? Mas nós ainda somos, né? Nós ainda somos muito orgulhosos, temos muita vaidade, e isso nos atrapalha. Mas para isso Jesus veio aqui, para mostrar o caminho que não atrapalha, que não dificulta, que não prejudica a nossa marcha para o Pai. A volta do filho pródigo, né? Então, temos isso em mente. A leitura também nos traz que, através da doutrina espírita, mas em particular, aqueles que se deixaram levar no seu desespero, na sua dor, por não conhecer, ou por um momento de fragilidade que sucumbiu, sua fé cedeu, né? Não estava tão solidificada assim, e ele se deixa levar pelo suicídio, ele lá se descobre que sua dor continua. E ele, na sua dor, ele conseguiu aumentar. Porque imagina o seguinte, não tem nada, nenhum desequilíbrio na lei de Deus, uma coisa que desequilibra a lei de Deus, né? Que Deus não faça com que você volte. Toda ação errônea, ela tem que levar aquele que cometeu o erro, situações, oportunidades de refletir e aprender, para voltar ao caminho do equilíbrio, para voltar à lei. Então vamos imaginar o seguinte, esta máquina, que é o nosso corpo, que nos dá a oportunidade de exercitar aqui o aprendizado através das dificuldades que a matéria nos impõe, né? Vamos imaginar o seguinte, ela viveria aqui, normal, o equilíbrio, né? Vamos só arredondar, 100 anos, que seja. 100 anos. E com menos do que isso, por motivos diversos, a pessoa se deixa levar pelo suicídio. Olha só, aquilo que nos prendia, aquela energia que nos prendia ao corpo físico, vamos botar assim, vamos ver um comparativo, fica mais fácil. O carro ia dar uma viagem de não sei quantos quilômetros, muita coisa. Então, se botou combustível no tanque para fazer aquela viagem de X quilômetros. Se você encurtou a viagem, o tanque está vazio. Não, o tanque ainda tem combustível. Não tem como tinha antes, mas tem combustível. No nosso caso, o nosso corpo ainda está com combustível que prende-nos ao corpo. Que prende ao corpo. Ele não se
diluiu, até ficar tão pouco, tão fraco, que não conseguia unir o espírito, que somos nós, à matéria, à carne, né? Quando isso flui naturalmente, a gente naturalmente faz a passagem. Mas não foi o caso. Nós tiramos a condição da máquina, do corpo funcionar. Nós fizemos uma agressão tão forte que o corpo, diante dessa violação, né, dessa brutalidade, o corpo não tem como se manter em equilíbrio e ele falece. Mas falece com esta energia que era a energia utilizada para manter o espírito, nos manter próximo a ele. Então, gente, olha só. Vamos supor que eu dei um tiro. Eu estou tão preso à matéria, tão preso àquela ação, que eu sinto, não é impossível, né? Eu sinto a dor da agressão que eu fiz no ponto final da partida, né, do corpo. Eu sinto a bala, eu sinto a dor. São tantos depoimentos, na literatura espírita, tem tantas obras que nos trazem depoimentos de pessoas que se deixaram entrar pelo suicídio. Gente, não vamos fazer isso. Vamos acreditar no Pai. Vamos acreditar no amor de Deus, que sempre estende a mão. Está difícil, está muito difícil. Para. Vai no cantinho, só você, e pede ao seu pai. Pai, me ajuda, dai-me forças. Não estou conseguindo mais, não sei o que fazer. O Pai é bom, o Pai é de amor, o Pai é justo. O Pai vai lhe amparar, o Pai vai lhe carregar no colo. Tenha fé nisso. Não perca essa fé. Porque irmãos que se suicidaram relatam que, ao se jogar diante de uma locomotiva, de um trem, e foi arrastado por ele pelos trilhos, este som do trem ali arrastando ele fica na sua lembrança, não fica no seu ouvido, ele não tem mais, mas fica na sua percepção, né? Aquele que dá uma facada também, gente, sente essa dilaceração. Outros espíritos ainda dão depoimentos, gente, que se veem presos ao caixão e sente a dor dos vermes se alimentando do seu corpo físico. Eles se sentem presos ainda. Então, gente, são vários testemunhos mesmo, nos trazendo as consequências dolorosas desse ato infeliz. E sem contar que nós, psicologicamente falando, estamos tão afetados, que a gente não vê, como a leitura nos trouxe, a gente não vê os nossos amigos que nos querem bem. Muitos deles estão ali, em nossa volta, para nos acudir. Mas nós estamos tão desequilibrados pelo que já sentimos antes e pela ação que sentimos ter feito conosco mesmo, que a gente não os ouve, a gente não os vê. E o sofrimento se prolonga mais ainda. Então, meus irmãos, vamos, independente da religião que professamos, se somos espíritas, católicos, evangélicos, não importa. Mas se cremos nesse Deus, devemos crer, acreditar que Ele não nos desampara. Ele não nos dá uma prova que a gente não possa ter êxito. Ele não dá um peso que a gente não possa transportar de um lugar para outro. Podemos nos sentir cansados? Sim, faz parte. Mas quando isso acontecer, o suicídio, a loucura, não é a opção, não é a solução. A opção é Deus, a solução é Deus. Não sei falar com Deus? Como é que é Deus para poder visualizar isso, né? E ficar mais fácil para mim? Não sei, mas todos nós conhecemos pela história
Mestre Jesus. E Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pede e alcançareis. Jesus também falou isso. Pede e alcançareis o que desejas. Então, meus irmãos, está difícil, mesmo com o conhecimento cristão que você tem, não importa a denominação religiosa, mas mesmo com esse conhecimento, está difícil porque a dor está maior do que você pode aparentemente achar que suporta. Humildade. Pai, me ajuda. Está difícil para mim. Me socorra, meu Pai. Me dá uma ideia, envia um anjo seu para me dar uma dica, para massagear o meu coração sofrido. Tenha certeza, ele vai. A gente diz que o amor que chega mais perto, mas é distante, né? Mais perto do pai é o amor de uma mãe. E a mãe não atende a súplica do seu filho? Atende, não. Isso a gente sabe, né? Se a mãe atende a súplica de um filho seu, que dirá Deus, que é muito mais. Então, meus irmãos, com essas reflexões, com esses pedidos, nós aqui encerramos por hoje, né? O estudo da semana, com a certeza de aqui podermos estar junto com o Mestre Jesus, com os Espíritos amigos, a dar continuidade nesse nosso estudo do Evangelho de Jesus. Fique conosco, Jesus, nos envolva a nós, aos nossos lares, nossos familiares, a nossos amigos. E que possamos, meus irmãos, semana que vem, continuarmos esse estudo como uma proposta de reflexão, uma proposta de humildade, uma proposta de crescimento no amor do Pai para todos nós. Até semana que vem, meus irmãos. Muita paz.